15º Congresso de Ecologia do Brasil. Eu, Idelina Gomes da Silva, irei apresentar o nosso trabalho, intitulado como A influência da heterogeneidade ambiental na diversidade beta do fitoplâncton, em uma área de transição Amazônia-Cerrado. Os demais autores desse trabalho são Lucas Colares, Leandra Palheta e Bárbara Dunk. A Bacia do Tocantins-Araguaia abrange 11% do território brasileiro e suas águas percorrem áreas de Cerrado e Amazônia. A bacia, em sua extensão, é composta por 35% de floresta amazônica de terra firme ou floresta ambrófila e 65% de cerrado ou savana. Seus tributários, além de serem compreendidos como uma fonte importante de contribuição que mantém o Rio Tocantins, desponta no cenário econômico e turístico do Brasil. O Rio Tocantins e seus tributários são considerados ambientes altamente heterogêneos. Nesse trecho de estudo, em especial, ocorre a transição entre duas formações florestais distintas, o que nós chamamos de ecótonos, o que aumenta as possibilidades de desenvolver ambientes diferentes e eleva a biodiversidade, uma vez que as espécies possuem características diferentes, como morfofisiológica e comportamentais, para sobreviver. A diversidade beta é uma estimativa da biodiversidade, que nos informa a variação da comunidade de um lugar para outro. Dentre os fatores que podem influenciar a diversidade beta, a heterogeneidade ambiental é considerada um dos mais importantes. Estudos evidenciam a relação positiva entre a diversidade beta do fitoplâncton e a heterogeneidade ambiental. Refletem a importância do ambiente na estruturação das comunidades fitoplânctônicas. Esse estudo visa investigar a relação entre a diversidade beta-taxonômica das espécies fitoplânctônicas e a sua relação com a heterogeneidade ambiental dos tributários do trecho médio do Rio Tocantins, na área de transição Cerrado-Amazônia. Nossa hipótese postula que a variação na diversidade beta-taxonômica é positivamente correlacionada com a heterogeneidade ambiental. Com predições, esperamos que a estruturação das espécies responda aos filtros ambientais, porque a variação espacial nas condições abióticas em uma determinada área leva ao estabelecimento de espécies com diferentes requisitos ecológicos e, portanto, a uma alta diversidade beta de uma região. As amostragens foram realizadas em 12 tributários, localizados no trecho médio do Rio Tocantins, no sistema de transição Cerrado-Amazônia, entre dezembro de 2009 a setembro de 2010. Neste período, foram realizadas 4 campanhas, totalizando 60 amostras. As amostras de água para as análises das variáveis liminológicas e do fitoplâncton foram obtidas diretamente com frascos de 1 litro à subsuperfície da água, na região central de cada ponto de amostragem. As amostras de fitoplâncton foram fixadas in situ com Lugol acético. As variáveis abióticas, temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez foram medidas in situ com a utilização de uma sonda multiparamétrica. As amostras para as análises de nutrientes foram preservadas de acordo com as recomendações técnicas para posterior análise em laboratório. A densidade do fitoplâncton foi estimada mediante o uso de microscópio invertido, com tempo de sedimentação de pelo menos 3 horas para cada centímetro de altura da câmara, por meio de contagem por campos aleatórios, até a obtenção de 100 indivíduos da espécie mais abundante. O resultado foi expresso em indivíduos por ml. Como riqueza de espécies, foi considerado o número de táxons presente em cada amostra do fitoplâncton total.
Para verificarmos a similaridade entre os dados liminológicos, aplicamos uma análise de componentes principais às variáveis liminológicas padronizadas. Quanto mais semelhantes esses dados são, mais próximos esses pontos ficam no espaço amostral. A diversidade beta entre os pontos de amostragem foi calculada a partir do índice de Bray-Curtis. Esta abordagem nos permite avaliar como os pontos são diferentes em relação à variação da densidade das espécies, assim como em relação à variação da sua composição de espécies. Por fim, testamos as diferenças entre as matrizes de diversidade beta e a heterogeneidade ambiental, usando o teste de Mantel, em que adotamos o nível de significância de 0,05. Todas as análises estatísticas e a mensuração dos índices foram realizadas no software R. Resultados e discussões. A área de estudo apresentou marcada heterogeneidade nas características liminológicas. Isso indica que os pontos amostrais apresentaram variações dos dados abióticos, demonstrando ambientes distintos entre si. O primeiro eixo da PCA foi correlacionado negativamente com as variáveis amônia, fósforo inorgânico, turbidez e positivamente correlacionado com temperatura e temperatura do ar. O segundo eixo esteve correlacionado negativamente com as variáveis fósforo total, condutividade e pH. Os parâmetros oxigênio dissolvido e nitrato tiveram baixa correlação com os pontos amostrais. Revela, assim, que todos os parâmetros, exceto oxigênio dissolvido e nitrato, influenciaram na separação dos scores. O fitoplâncton foi representado por 135 taxons em 14 classes. Bacillariophyce foi o grupo mais rico em espécies e densidade total, seguido por Euglenophyce, Cyanophyce e Zygonematophyce. Embora não tenhamos identificado a dominância de espécies nos pontos amostrais, algumas espécies como Gaytrylema anfíbio, Monorrhaphidia arquato e Nyxa palha se destacaram quando comparado à soma das densidades totais dos pontos de amostragem no período de estudo. A heterogeneidade ambiental influenciou positivamente a diversidade beta entre os pontos de amostragem, quando utilizamos dados de presença e ausência das espécies. Entretanto, quando avaliamos a influência da heterogeneidade ambiental na diversidade beta calculado a partir dos dados de densidade, não encontramos nenhuma relação significativa entre as duas variáveis. Este contraste reflete uma filtragem ambiental, que determina a distribuição de espécies nestes tributários, corroborando assim com a nossa hipótese. Porém, não houve relação quando a densidade das espécies de fitoplâncton é considerada. Assim, quanto maior a heterogeneidade, maior é a variação na composição de espécies. Tributários com maior heterogeneidade apresentam maior diversidade beta. Dessa forma, o ambiente seleciona quais espécies ocorrem em cada local. Porém, a densidade dessas espécies é determinada por outros fatores, provavelmente por características intrínsecas à reprodução das espécies. A relação positiva encontrada no teste de Mantel revela que quanto mais diferentes duas áreas são em relação às suas variáveis ambientais, mais distinta é a composição da comunidade entre duas áreas, principalmente em nível de composição de espécies. Concluímos que as áreas amostradas nos ambientes de transição Cerrado-Amazônia possuem alta heterogeneidade ambiental, refletida nas condições liminológicas. A heterogeneidade ambiental influenciou positivamente na variação da composição das espécies entre os pontos de amostragem, refletindo na relação positiva entre a heterogeneidade ambiental e a diversidade beta da composição de espécies. Obrigada a todos!